Bom, nós estamos hoje aqui no canal Ferramentas Estratégicas e tem uma playlist, uma seção que eu chamo de Conversas e Ferramentas, que estão baseadas no roteiro do modelo de negócio do Canvas, mas hoje especificamente a gente vai ouvir uma história muito interessante e antes de ouvir a história tem que apresentar o convidado, que é o Rogério De Caro, né? E eu gostaria que o Rogério se apresentasse e dissesse o que ele faz hoje em dia. Eu atuo como formador e como consultor a partir de Portugal e o Rogério está no Brasil, certo, Rogério? Seja bem-vindo. Certo. Obrigado, Humberto, pelo convite. Vamos compartilhar essa história. Hoje eu sou mentor e master coach e trabalho no desenvolvimento de pessoas. Nossos trabalhos são mais ou menos equivalentes, né? Você usa ferramentas justamente para auxiliar pessoas e empresas. Bom, essa minha história ela vem de uma época onde eu trabalhei numa grande montadora aqui na região do ABC, a Volkswagen, e ela foi muito interessante porque naquela época não se falava em intraempreendedorismo. E hoje existe essa terminologia, mas ela se encaixa perfeitamente nisso. Então, vamos começar com ela, Humberto? Vamos lá, que depois, no final, durante a tua conversa, a gente vai comentando e no final a gente faz um paralelo com o modelo de negócio, mas o importante é a história. Legal. Bom, tudo começou, na época, eu tenho origem da área de TI. E esse meu trabalho na área de TI, eu estava para desenvolver um sistema de controle de investimentos Volkswagen que ia atender todas as plantas Brasil e Argentina. E o que aconteceu? Justamente nesse momento que a gente estava especificando o projeto, tudo, houve a fusão das duas empresas, Volkswagen e Ford, que gerou a Auto Latina. Bom, legal, até aí não tinha problema. Falaram, continua o problema, continua o projeto, a especificar o projeto, e começa a pensar que ele vai atender as duas empresas. Legal. Continuei o meu trabalho, não mudei muita coisa, e eu tinha uma etapa do meu trabalho que era o treinamento dessa equipe. Eu tinha mais ou menos 18 a 20 pessoas, era um projeto grande, numa plataforma mainframe, e eu tinha que treinar porque nós íamos desenvolver num banco de dados novo naquela época, se chamava DB2. Em determinado momento, cheguei para a minha gerência, diretoria, e falei, olha, chegou o momento de treinar as pessoas. O que eu ouço foi algo assim surpreendente. Olha, no momento nós não temos verba. Falei, mas como não tem verba? Nós já tínhamos planejado tudo isso. Como houve a fusão, o budget está completamente congelado, sem previsão de voltar. Por quê? Era o momento da fusão. Então, eu escutei um não. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu tinha ouvido naquele momento foi, olha, vai fazendo. Mas quem falou vai fazendo não tinha noção do que estava falando. Porque uma nova tecnologia, sem um treinamento para você disponibilizar, desenvolver e disponibilizar um sistema, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza a gente não ia usar a tecnologia da melhor forma. Bom, o que aconteceu? Não satisfeito, peguei e fui conversar com uma outra área que era responsável pelo banco de dados de toda a empresa. Expliquei o caso a ele, ele passou a mão no telefone, ligou para um fornecedor,
que era o fornecedor do banco de dados, e a gente conversou, e o fornecedor falou, olha, amanhã eu estou aí, e nós vamos ver o que a gente consegue te ajudar. Foi muito legal, porque já começou, eu já senti, assim, que a coisa ia virar, alguma coisa de bom ia acontecer. Peguei, voltei, continuei trabalhando, no dia seguinte tinha a reunião, entramos na reunião, ele já chegou com 3 manuais em inglês, falando, olha, a nível de literatura você tem aqui, cara. Só que nós conseguimos uma coisa a mais. Nós vamos te dar um curso de uma semana para toda a tua equipe, sem custo, aqui na Volkswagen. Porra, eu falei, cara, maravilhoso. Porque esse curso era feito na sede do fornecedor. Era um curso que completo, era mais ou menos um mês de curso. Quando Então, quando você fala de site do fornecedor, eu estou entendendo que site, na época, era era o local físico dele, certo? Porque quando a gente fala... Porque às vezes a gente fala em site hoje, as pessoas falam assim, então era só entrar na internet, né? Não, é verdade, era o local físico dele, perfeito. Uhum. Então, falei, ótimo, organizei uma sala, nós tínhamos um auditório, preparamos tudo e foi feito o treinamento. Aí, conversando com a pessoa que deu o treinamento, eu sempre fui um cara, assim, em determinados momentos, muito criterioso, muito exigente por saber a dificuldade de algumas coisas. E eu tive uma conversa com ele ao final. A gente foi almoçar juntos e eu falei: você acha que é suficiente para desenvolver um sistema desse porte? Ele falou: Rogério, sinceramente, não. Mas você está na frente do que você estava. Falei: perfeito. Aí eu expus uma ideia a ele, falei, cara, eu tenho um sistema muito antigo, que é de controle de frota de veículos internos, que era da Volkswagen, agora juntou a Ford, ficou Auto Latina, e todas as funcionalidades dele são na emissão de relatórios, os controles são tudo baseados. Eu estava pensando em usar, ele falou, puta, uma ótima ideia. Saí dali, depois do almoço, fui falar com a minha gerente, com a minha gerência e com a minha gerência e diretoria. E disse que o curso tinha corrido tudo bem, sem custos, e que a gente estava pensando em fazer isso, passar esse sistema antigo, convertendo para essa nova tecnologia. Mantendo todos os prazos. Quer dizer, nós fazíamos o nosso trabalho, mas íamos fazer mais isso aí. E eu já tinha fechado isso com o meu time. E o pessoal topou. E sem hora extra, sem nada. Então, ele falou, cara, você só arruma para a cabeça. Você gosta de sarna para se coçar. Eu falei, não, é o melhor. E aí fizemos esse novo sistema. O mesmo fornecedor que te deu, que olhou a literatura, implementou o treinamento, foi o que, junto com você, ajudou a melhorar, a otimizar esse sistema de controle de frota, é isso? Isso. Então, Quer dizer, na verdade, ele você não teve um custo. pouco a distância. Oi? Na verdade, você não teve custo do começo ao fim desse pedaço da história. Não, também existe uma boa razão. Quer dizer, ele foi muito legal, mas veja, na época nós éramos o melhor cliente dele, o maior e o melhor cliente dele. Sim, mas para você, para a tua área, o teu pedaço da empresa, para aquele pedaço era o tal do orçamento base zero. De um ano para o outro você não cresceu, não teve que crescer gastos ali, certo? Com certeza. Bom, e aí nós desenvolvemos. Foi algo muito rápido. Aí
o sistema de cadastramento de veículo era tudo feito de uma forma muito antiga e a gente colocou em terminais online, que na verdade é como você acessa hoje a internet. Naquela época na plataforma mainframe. Pô, que foi uma revolução. E foi algo que foi feito, assim, muito por uma iniciativa nossa de tecnologia da informação, para a gente poder ver como funcionava, se estava bom, o tempo de resposta, tudo isso. E quando chegou na área responsável pelo sistema, surpreendeu. Por quê? O diretor me chamou e falou, cara, o que você fez com o nosso sistema? Eu falei, cara, eu precisava treinar tal, com a minha equipe, e aí eu resolvi fazer uma melhoria. Foi maravilhoso. E agora, o que você vai fazer mais? Eu falei, meu, eu não tenho mais horas para isso, porque eu fiz isso extra no meu trabalho. Mas se dá para você me incrementar algumas coisinhas? Eu falei, bom, tudo bem. Como ele era o diretor de RH, eu não podia falar não, né, Humberto? Então, falei, tudo bem, vamos lá. Para a surpresa nossa, quando eu comecei a cruzar informações, separando o que era Ford, o que era Volkswagen e como funcionavam alguns processos, a gente começou a se deparar com distorções de informação. Naquele momento, a gente achava que era informação errada, mas na verdade não era. O que ocorria era um mau uso do processo. Por quê? Um executivo, dependendo do grau dele, ele tinha um carro alugado e um carro designado. O carro designado é um carro de serviço do departamento dele, que ele usava. E ele tinha a cota de combustível. E sempre esses carros eram carros top de linha. Sempre. Por quê? Funcionava como teste, era carro para pôr na rua, que tinha todo um aparato por trás para esses carros aparecerem mais. Então, na época, era Quantum, Santana, Passat importado e todos esses carros. Bom, o que nós constatamos? Nós constatamos o seguinte, que todo ano ele fazia troca de veículo. Esse era um procedimento. Por quê? Quanto mais tempo o carro fica na frota em uso, mais tempo ele vai começar a dar manutenção. Então, um ano, que era o tempo de garantia naquela época, a manutenção era praticamente zero. Então, tinha carros designados para executivos, carro que era de uso geral, que se chamava pool. Então, por exemplo, eu precisava sair de São Bernardo e ir até a planta de Taubaté, eu ia com um carro do pool. Fazia uma requisição, alguém assinava autorizando e eu ia com esse carro. Bom, o que aconteceu? Identificou-se que executivos que tinham direito a 2 carros chegavam a ter 4 carros. E como acontecia isso? Eram escritórios regionais com localidades mais distantes. Ele pedia o carro, na época de troca, pegava o carro ia num caminhão cegonha e ele não devolvia o carro velho. Então ele ficava sempre com o carro a mais lá. Só que o carro a mais tinha um selo que permitia que ele abastecesse o carro. Como o carro estava lá e era todo controle manual, ninguém controlava praticamente isso. Quando apareceu isso, eu fui chamado para a diretoria de RH numa reunião com o presidente da Volkswagen, que era um belga, o Pierre Alain Desmet. E ele me perguntou assim, ele falou, cara, você não está fazendo nada errado? Porque, meu, o que você está falando para a gente
É maluquice, o buraco é mais embaixo. Eu falei, como eu já sabia que eles iam me chamar, porque o passarinho veio e disse, ó, vão te chamar, eu fui com os relatórios todos prontos. E falei, E aí não, provavelmente viu, reviu, pediu para outra pessoa checar, porque às vezes a gente está tão imerso no problema que não vê um pouco. Não é que não vê, você o que a gente vê é sempre a mesma coisa, né? Fica lá se debruçando. vicia, né? É. Vicia, né? Então, como a gente já tinha checado tudo isso, o que que aconteceu? Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ele falou, qual é o caminho? Eu falei, ó, este controle ele tem que ser passado para online, em tempo real. Quando é feito, ele já tem que devolver o outro carro. Ele só pega o carro novo se ele ficar com o carro velho. Ah, e os problemas que nós temos? Nós vamos cobrar aluguel de quem está usando mais carros. Ah, mas nós vamos cobrar o retroativo? Eu falei, na minha opinião, não. Por quê? Esse controle não é uma culpa, é uma culpa do cara pelo mau uso, mas na verdade, daqui para frente, se emite um novo documento dizendo o que vai prevalecer e muda-se o processo. Qual é E aí, o processo? Depois de um processo, você tem procedimento e controle, né? Ou seja, tem lá a lei, né? A regulamentação da lei e alguém que aplica e fiscaliza, porque senão a pessoa também fala, eu não sabia, e para você provar que a pessoa não sabia ou estava de má fé, é complicado. o famoso compliance hoje, né? Sim. Que são as normas, tudo isso. Bom, e assim nós fizemos. E aí o que aconteceu na minha carreira? Que é isso que eu digo muito para as pessoas sobre intraempreendedorismo. Nós estamos falando muito da, do resultado da empresa. Só que desse trabalho, eu fui convidado a sair da minha área e fazer um projeto específico que era esse. Nossa, que Eu tinha. alívio, que alívio. Pera um pouquinho, é que essa história a gente já conversou e é bom porque eu não me canso de ouvir, cada vez que eu ouço eu percebo um ponto diferente. Nesse aqui eu tive um alívio que falou, eu fui convidado, eu pensei que você tivesse sido convidado para ir para a Sibéria, porque todo mundo queria te pegar, entendeu? Mas não, você teve uma visão boa da empresa, né? Então, e aí o que, que aconteceu? O diretor da área de RH, né, ele me convidou, fez o convite para o meu diretor da área de TI. Eu quero o Rogério um ano comigo, tempo integral. Eu tive que sair do trabalho que eu tinha uma equipe e fui trabalhar direto com ele, sozinho, cara. Eu te juro que naquela época eu falei, nossa, será que eu estou fazendo um bom negócio? Deu uma visibilidade na minha carreira incrível. Incrível. Fora o resultado da empresa, me deu visibilidade, que foram feitos outros trabalhos que depois, num outro momento, a gente pode até falar. Aí eu fui deslocado para a área de RH e fui fazer esse trabalho. Bom, quando a gente acertou a parte de processo, normas, procedimentos, controles, tudo isso, eu ganhei um monte de inimigo, porque eu pus a mão onde muita gente levava vantagem, né? E aí a gente foi se aprofundando. Então, fora as pessoas terem que pagar o aluguel em dobro, se identificou que as multas não eram pagas pelo usuário do carro. Então, o que, que aconteceu? Quem pagava isso era o departamento, a verba de budget, não era ele. Então, tudo que ocorria com o carro, quanto à multa, era ele que deveria pagar. Já existia essa norma. Aí nós colocamos mais isso aí também. E aí foi um problema. Aí nós colocamos controle de cota de combustível. Então o cara tinha 200 litros de combustível. O cara usava 400 litros. E aí, um dia, eu lembro muito bem, e um gerente regional do Nordeste, ele tinha uma cota maior.
Ele tinha, se eu não me engano, era 300 litros. E ele estava usando 650, 680, mais que o dobro. E ele pediu para falar com o diretor e queria que eu tivesse junto. Naquela época era no telefone fixo, você teclava numa tecla conferência e ficava no Viva Voz e a gente ficava conversando. E um dos temas era esse, falar sobre isso, que ele não concordava com isso, que ele ia parar a frota dele, o serviço dele. Ele fez uma ameaça. Nessa reunião, ele foi falando e o diretor foi dando corda. Ele falou, o Rogério quer falar com você também. Ah, legal. Oi, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Naquele momento, ele falou de uma forma, tudo bem, tudo bem. Eu fiz a conta para ele. Seguinte, quanto que ele gastava com 200 litros, quantos quilômetros ele percorria, e com o dobro, quanto que ele estava percorrendo. Que aquilo não era compatível com aquilo que ele estava querendo. O orçado versus o realizado. Então, só que acontece o seguinte, quando ele falava de estar gastando mais, é porque ele estava com um carro a mais. Tinha gente passeando com o carro, um dos carros estava mais com a família, com o filho, entendeu? Então, quando ele começou a querer contestar, nós fomos mais fundo e falamos, cara, você está gastando tudo a mais. Você está gastando jogo de pneu, você está gastando mais com isso. Você foi para um determinado local onde você não deveria ir com o carro e você foi multado. Quando ele percebeu que ele estava cercado porque ele estava fazendo a coisa errada, o diretor chegou para ele e falou, você vai trabalhar ou não? Ah, eu vou. Então, para você continuar trabalhando, você tem que devolver os carros que estão a mais. A conversa foi assim, porque se pensou até em demissão, mas isso era um processo muito complicado naquele momento, porque os controles não eram legais, e segundo, você desmontava um negócio na região, e isso ia dar problema para a concorrência, ia dar espaço para a concorrência. Então, o que aconteceu? Nós fomos fechando. De todas esses controles que nós colocamos, e foi para a reunião de board, deu uma economia de $1 milhão ano. Ou seja, você não tinha, para quem não tinha orçamento, acabou gerando, né, um superávit, uma economia que no final é um outro orçamento, né? Não era só base zero, você gerou receita, né, na verdade. Justamente. E aí o que aconteceu? Quando se orçou isso, aí, na hora de apresentar isso, perguntou, você se baseou em quê? Em alguns pilares bem simples. Ele tinha que devolver o veículo. O veículo, quando é devolvido, se fazia uma revisão e se colocava para venda. Então, você veja, um carro top de linha, que não é vendido, o dinheiro está parado na mão desse usuário, depreciando, existia inflação, ele gastava mais combustível, nós calculamos o valor médio de multa e quanto se gastava mais médio de combustível, de forma linear. Foi um valor até tradicional. E a parte de revisão também, valor médio de revisão por veículo. Na época, nós tínhamos mais ou menos uns 800 veículos na frota. Olha só o valor que chegou. Então, esse trabalho de implantado, e que foi um sucesso, eu fui para outros locais, para outras plantas, por exemplo, fui fazer o mesmo trabalho na planta da Ford Caminhões.
Quem estava lá? O Luc de Ferran. O Luc de Ferran é o pai do Gil de Ferran, que era aquele corredor de Fórmula Indy brasileiro. Sim. E ele era uma figura, porque ele estava. O dia que eu cheguei lá, ele falou assim: Olha, tem uns caras aqui que estão me dando chapéu. Ele falou assim, mano, eu sei que o cara diz que está usando o carro e não está usando o carro. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Vem aqui. Aí ele me levou para o pátio. Cara, eu ria, porque ele fez assim, ó, passa a mão no pneu. Eu passei a mão no pneu, saiu tudo branco. Ele falou, sabe o que é isso? Eu passei giz. Já faz 3 semanas que eu passei giz nesse pneu aí. Se ele tivesse andado, o giz não estava aí. Eu falei, é É, verdadeiro. Então, para você ver, como não tinha controle. E essa iniciativa, aí fizemos isso na Caminhões, depois fomos para o campo de provas, que é em Tatuí, se eu não me engano, era uma fazenda, um lugar maravilhoso. Também colocamos a frota. Então, o que eu quero dizer com intraempreendedorismo? É um projeto onde as pessoas têm iniciativa, tem que ter iniciativa, sim. tem que vestir a camisa da empresa. E ela, desde que o dono da empresa ou um diretor te apoie nisso, ele traz resultados maravilhosos. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, formei um time com várias pessoas de várias áreas, e essas pessoas melhoraram a sua formação e muitas foram transferidas e até promovidas. Então, veja, o bem que faz um intraempreendedorismo. Agora, qual é o grande problema dele? Ele vai pôr o dedo na ferida de coisa que não está funcionando bem. Mas é importante isso. É, Com certeza é eu importante. costumava ouvir que em épocas o mar tá bom, né? O mar tá bom para peixe, que a onda é grande, todo mundo vai surfando e às vezes não, né, tapa os olhos ou quer crescer. Mas nesses momentos também é importante fazer esse processo. Quando se está num momento de crise de apertar o cinto, mais ainda. Agora, esse risco que você falou é um problema assim, que vai acontecer em qualquer lugar, mas ele pode deixar de incomodar com a primeira coisa que você falou. Quer dizer, a primeira coisa é ser o intraempreendedor, né? Dentro, empreendedor. É uma pessoa que vai em busca de melhorias contínuas, vai botar a mão na massa mesmo e melhorar o que já existe. Agora, a segunda coisa que é fundamental, depois a terceira é os problemas, as pessoas que estão contra, mas a segunda é fundamental. Você é empreendedor interno, é como se você tivesse o teu negócio, a tua chefia te dá respaldo, então o resto é consequência. Se você não tiver respaldo, aí você não consegue ir para frente, né? Não, aí você não consegue. Adiantava você ouvir que não tinha budget, não tinha orçamento, e começasse a criar como você criou, e o chefe chegasse e não mexe com isso não, deixa assim, como diz, se ele, além de falar que você gosta de sarna para se coçar, ele podia ter falado, você gosta de sarna para se coçar e para por aí ia ser difícil, certo? Isso. Então, eu acho muito legal, eu vejo isso quando eu trabalho com as pessoas terem essa postura de buscar e melhorar Sim, os processos, aonde elas estão envolvidas. Eu acho que isso envolve diretamente no teu crescimento dentro da empresa, que uma empresa é feita de pessoas, ela inicialmente é feita por pessoas. Então, a pessoa veste a camisa da empresa. Eu lembro que eu me sentia orgulhoso por isso. E as pessoas que trabalhavam comigo se sentiam orgulhosas também, porque a gente estava mudando a empresa para melhor. Tivemos muitos problemas? Com certeza, com certeza. Quando tinha problema, a gente subia o problema e o superior resolvia. A gente resolvia, mas a gente andava para frente. E depois disso tudo, que a gente implementou, veja, a gente pegou coisas ali que eram assim absurdos.
A diretoria, por exemplo, o presidente da empresa queria saber quantos veículos a Volkswagen tinha, quantos veículos a Ford tinha. E aqui eu vou te contar a primeira vez agora, esse eu não te contei. Um departamento que não queria que os veículos fossem cadastrados no sistema de engenharia. O sistema de engenharia não queria que os veículos fossem cadastrados. Bom, primeiro, eles tinham um pool de veículos, um uso de veículos específico deles. Mas eles tinham os veículos que estavam em desenvolvimento de engenharia. Tinha veículo que era secreto, não poderia ser divulgado, ter conhecimento. Eu concordo com isso. Só que quando nós entramos lá, eu entrei numa reunião e foi muito gozado. O prédio da engenharia da Volkswagen, ela ficava quase que na beirada da represa Billings. Quando você chegava lá, você quase que via a Billings, né? E eu fui com um diretor. Quando chegamos lá no prédio, o prédio era maravilhoso, nada contra. Quando nós fomos entrar no elevador, uma pessoa falou assim, você não pode usar esse elevador. O diretor falou para a pessoa, por quê? Esse elevador é de uso privativo do vice-presidente. Sabe o que ele falou? Ele falou, liga para ele porque eu estou subindo para me reunir com ele. Cara, bom, a história como é que foi? Chegamos a 80 veículos na engenharia, onde eles precisavam de 20. Veículos em desenvolvimento, que são protótipos, que são desenvolvimento de design, outras coisas, todos foram cadastrados, tinham senha para acessar, que era só de porte da engenharia. E na saída da reunião foi muito gozado o seguinte, o diretor que estava me acompanhando falou assim para o diretor da engenharia, vice-presidente, eu vou voltar aqui e vou subir no elevador. E se você não deixar eu subir, eu vou trazer o Pierre, que era o presidente. Aí eu quero ver você falar. Cara, você acredita que a partir daquele momento essa determinação caiu? Porque as pessoas vivem em feudos, cara, eles se acham donos. Sim, verdade. Voltei a segunda vez lá para fazer um treinamento com as pessoas, me levaram numa sala que eu nunca tinha entrado, era onde estavam sendo desenvolvidos os novos modelos. Então, sabe, você tem uma oportunidade que é muito legal. É muito legal. E você traz uma melhoria para a empresa e para a carreira, cara. A minha carreira deslanchou. Depois que eu terminei esse projeto, fui trabalhar em outros projetos na mesma linha, trazendo melhoria, trazendo economia e atendendo melhor os clientes. Em Muito resumo, bom. é isso aí. Muito bom, show. Então, deixa eu ver se você consegue enxergar aqui. Consegue enxergar a minha tela? Não estou mostrando? Sim, sim. Então vamos lá. Qual é Da o porta para dentro. da porta para dentro e da porta para fora? Qual é o conceito quando a gente olha modelo de negócio? A gente olha as duas coisas dentro de uma empresa ou dentro de uma área. Foi o que você fez. Você olhou da porta para dentro e da porta para fora para melhorar o quê? O que precisava ser melhorado, né? Se a gente olhar o próprio modelo de negócio hoje, esse lado direito aqui, onde tem quem você ajuda, como é que vocês interagem, é o da porta para fora, é o teu cliente. Mas pode ser um cliente interno também, como você falou várias vezes. E os parceiros, o que você faz, suas atividades-chave, trabalha com processo, procedimento, controle, e você começou você e a equipe começaram a ver como melhorar o que já existia, e vale lembrar que era uma época provavelmente que a gente não falava em rastreamento de veículos, certo?
Se tivesse Não, tivesse alguma ferramenta, eu até desconheço, mas teria que ser bem. Tinha que colocar um. Eu vou falar coisa aqui que só eu e você vão me entender. Tinha que colocar um bip dentro do carro, por exemplo, certo? Para poder rastrear e olhe lá. Mas, e mandando mensagem, não tinha como a gente fala hoje, qual é a preocupação que eu teria hoje, se tudo é rastreável, mas para a época não existia. Então, com os processos e tecnologia que existia na época, você conseguiu enxergar, né, coisas que estavam escondidas e e as minando, empresas têm isso, sabe, Humberto? minando o recurso das empresas. Não, às vezes não é só recurso financeiro, é as equipes mesmo, várias pessoas fazendo retrabalho ou deixando de ser aproveitadas, né? Porque as Sim. coisas, como o negócio do elevador, sempre foi assim, não vamos mexer. Alguém determinou que é assim e acabou. Tá? Então aqui a gente olhou o quê? Né? Uma boa parte da tua conversa mostrou que eficiência, que é dentro de casa, e Sim. valor, o que é enxergado fora. Né? Teve gente que falou, não, eu não enxergo valor aí. A pessoa estava com outras intenções, né? Eu não vou rodar se for assim. Tá bom, então é melhor você não rodar mesmo, porque se for para você continuar rodando desse jeito errado, é só custo para a empresa, né? Dentro do modelo de negócio, a primeira vez que eu mostro desse jeito, também tem assim, o que pensam de nós, que é o mapa da empatia. Então, muitas vezes, você, na tua conversa aqui, mostrou que você se colocou no lugar do outro, olha, vamos parar tudo e vamos determinar sanções aí, multas e para o passado, falando, não, vamos mexer daqui para frente, porque a gente não pode justificar, não é que eu ou a empresa sejamos bonzinhos, mas assim, vamos colocar a regra objetiva, né, e aí a pessoa se encaixa. E, normalmente, quando você olha o mapa da empatia, se colocar no lugar do outro para olhar processo, você tem lá, cliente interno, cliente final, parceiro de negócio, né? Que é diferente de um fornecedor. Assim, fornecedor pode fazer os dois papéis. Então, você falou com um fornecedor que virou um parceiro de negócio seu. Não Sim. foi de graça, mas se ele também não tivesse visto uma oportunidade de estar ao lado de vocês, ele não ia nem oferecer nada. Ele falava, se vira aí, o orçamento é esse, né? Sem dúvida. Então, eu digo assim, aqui está em formato de cartas, né? Que eu acabei fazendo um protótipo do modelo e as cartas estavam na Muito mesa. legal. Alguém quis mexer no baralho, né? Na verdade, foi você, né? Que você sempre teve um espírito mais inquisitivo, né? E esse é o pressuposto de ser intraempreendedor, né? Quer dizer, entender o que está acontecendo, se faz sentido, se não fizer, onde é que a gente pode mexer para melhorar. E voltando, várias vezes você falou sobre isso, o respaldo de uma chefia, se tiver, no caso de uma empresa, se você for um consultor que trabalha, é o respaldo de outros consultores ou até do teu cliente, porque se não tiver respaldo do teu cliente, no teu caso é que tinha cliente interno também, e ele te barrasse de alguma forma, você não conseguiria tocar em frente. As pessoas às vezes têm essa trava, né, para não te deixar seguir em frente. Às vezes não é nem um problema de querer esconder. Às vezes as pessoas, tá funcionando desse jeito, vamos assim, não vamos mexer em nada. É muito disso, né? É. Mas olha, gostei bastante. Esse bônus aí da engenharia eu não sabia, você já colocou também na conversa. Então, assim, muita coisa que a gente falou de sistema, de processo, procedimento e controle, você me falou, envolve pessoas, envolve o negócio. E se você quer ser um intraempreendedor, quer pensar e melhorar o que já existe dentro da empresa que você trabalha ou com os clientes para quais você presta serviço ou comércio, tem que ter ideia do todo, né? Tem que ter ideia, treinar a empatia, né, se colocar no lugar dos outros, mas também ter a ideia de como é que funcionam as coisas, não só uma área, um departamento, porque senão vai conseguir resolver, mas vai ficar com uma visão limitada, né? O Rogério mostrou que abriu os horizontes, né? Falou, não tem orçamento, preciso de sistema, o que eu faço? Foi se cercando, e é o espírito do modelo de negócio que só tem 10 anos, uma década é pouco, mas é o espírito colaborativo. Em nenhum momento ele falou que fez sozinho. Mesmo quando você foi trabalhar no RH diretamente
direto com o diretor, parece várias vezes o direto, né? Não estava sozinho, eu estava com o respaldo dele também. Isso, e o interessante nisso, que eu acho que as pessoas, porque independente da época, veja, o ser humano é o que comanda tudo, Humberto. Então, veja, ó, nessa época que eu estava lá, eu dei essa solução. Há 4 anos atrás, eu me deparei com um problema semelhante numa outra empresa que me chamou. Sabe como é que foi que eu dei a solução? Eu chamei uma empresa que tem cartão de controle de frota. Eles fizeram tudo, cara, já tem tudo pronto. Sim. Então, Mas na aí verdade, aí a tecnologia avançou, né? e abraçou tudo. E você ficou atento, que aí esse intraempreendedor também ficar atento à evolução do mercado, não precisava fazer do jeito que você fez antes. Assim, o espírito era o mesmo, o conceito era o mesmo, mas as ferramentas, de novo, por isso que a nossa conversa e ferramentas tem a ver com isso. Ferramenta só existe quando ela é útil, porque senão não é uma ferramenta. E você precisa utilizar e aprender a utilizar e olhar aquelas informações e entender onde você pode melhorar. Sim. Isso. E quando você não entende, essa semana mesmo eu tinha um exemplo assim, de olhar uma super planilha lá de diagnóstico empresarial e a pessoa que trabalha com isso, ele falou assim, muita gente adquire, mas não sabe usar, então eu vou explicar. Ele explicou de uma forma se me clareou tanto, né, que é um parceiro de negócio, é o que você falou, se você não entende e adquiriu uma ferramenta, a pessoa que te forneceu, você fala assim, eu preciso entender, agora que você me colocou demonstração, eu vou comprar, eu preciso, não é ter, só mostrar para os outros, olha que ferramenta bonita que tem aqui, né? Como é que eu uso? Certo? Então, esse espírito que está na mão da pessoa que está envolvida no processo. Então, isso é o homem, é o profissional. A tecnologia, ela vem e agrega controles, melhorias, tudo isso. Não muda, o tempo só vai melhorando a tecnologia, mas essa postura, essa forma de fazer as coisas, está na gente, tá na pessoa, está no profissional. É. Muito bom. Então, olha só, Muito. é a minha marca que eu trabalho, que é o 80-20, né, que é o tal do Pareto, Legal. 20% do que você faz pode dar 80% dos resultados, e olha lá, o que eu sempre falo, ferramentas ágeis e visuais para tomada de decisão. No final é isso, às vezes numa folha de papel você tem uma ferramenta ágil e visual, né? Você senta com as pessoas, desenha, escreve, para quê? Para tomar a decisão e fazer alguma coisa, né? Porque se for só uma Legal. ferramenta para analisar, ela serve por pouco tempo. No teu caso, você mostrou como analisar e como implementar ações que deram mais resultado. Rogério, obrigado pela conversa. A gente ainda vai ter outras histórias que eu sei que estão aí no estoque, que a gente chegou a conversar. Mas Legal. se fosse para contar todos aqui, tinha que ser uma live de umas 5 horas, né? Então, hoje vai uma pitada, uma hora bem aproveitada. Fica Beleza? à vontade, quando você precisar, chama aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Abraço. Outro.